Bom, então hoje nós vamos dando sequência ao estudo do livro No Mundo Maior. Vamos iniciar o 10º capítulo, capítulo que se chama Dolorosa Perda. Na semana passada a gente terminou o capítulo Mediunidade, um capítulo que levou algumas semanas, né, para que a gente concluísse, mas que teve muita coisa para o nosso aprendizado, para a nossa oportunidade aí de crescimento. Então o André Luiz e o Calderaro ainda estão, né, em auxílio aqui na crosta e vai começar o capítulo já narrando uma outra ocasião, uma outra situação que eles vão acompanhar. Mãe, você ia falar alguma coisa? Não estava escrito. Você tem que colocar, acho que para o lado, porque ele Deixa eu fixar aqui, ó, ver se melhorou assim. Não, inclusive você está sua foto sem falar, sem nada, a foto. Então é alguma coisa da internet de vocês, porque assim, tá aparecendo para todo mundo o escrito Lela Gandolf. Tá, pra mim tá aparecendo. Dá pra ver. Não É. dá pra virar a tela pra passar o dedo e não tá numa próxima tela, tio? Então tem que passar o dedo para ir para o lado, para um lado ou para o outro. Tenta. Nós ficamos ouvindo, mano. Peraí. Puxa para o outro lado, se não vier para esse. Então, Depois eu preciso ir aí para tentar ver o que está acontecendo. Mas vamos Certo, lá. depois. Tá, vamos lá Ah, então. Começa o capítulo então que se chama Dolorosa Perda, assim. Dentro da noite, defrontamos com aflito coração materno a entidade que nos dirigia a palavra e infundia compaixão pela facies de horrível sofrimento. Calderaro, Calderaro, rogou ansiosa, ampara minha filha, minha desventurada filha. Então alguém, uma mãe desesperada, vem ao encontro do Calderaro pedindo socorro. Ó, tem piorado? Inquiriu o inquisitor. Espera aí que tem alguém aqui querendo entrar. Ô Adriana, boa noite, tudo bem? Já acabamos de começar, viu? Então, o Calderaro respondeu assim: ó, ela tem piorado? Inquiriu o inquisitor, evidenciando o conhecimento da situação. Então, o Calderaro conhecia aquela mãe, conhecia aquele caso, e então ele já pergunta dessa maneira. E ela responde: muito, muito. Gemeram os trementes lábios da mãe aflita. Observo que enlouqueceu de todo. Já perdeu a grande oportunidade? Ainda não. Então o Calderaro perguntou: ela já perdeu a grande oportunidade? Então alguma coisa está acontecendo na vida dela, né, naquela encarnação, uma oportunidade de aprendizado, né, ou de alguma mudança ali. E aí a mãe dela falou: não, ainda não perdeu a oportunidade. Porque tem coisas nas nossas vidas que às vezes a gente. Peraí que o micro. Aí. Tem coisas nas nossas vidas que passam e aquela mesma situação não volta. A gente não tem a mesma oportunidade, dependendo daquilo que foi preparado, né? São uma série de fatores que são necessários para que aconteça determinada coisa na nossa vida. Mas ela falou, ainda não. Mas encontra-se à beira de extremo desastre. Prometeu o orientador correr a doente em breves minutos e voltamos à intimidade. Interessando-me no assunto, o atencioso assistente sumariou o fato. Então o Calderaro falou: não, fica tranquilo, nós já vamos lá. E aí ela foi, e o André Luiz e o Calderaro começaram a conversar. E o André Luiz, interessado, né, para entender o que estava acontecendo, o Calderaro veio ao explicar. Trata-se de lamentável ocorrência, explicou-me bondoso, na qual figuram a leviandade e o ódio como elementos perversores. Então, provavelmente, a filha dessa senhora que está pedindo socorro
está se desviando por conta desses dois elementos principais na vida dela, no espírito dela. A leviandade e o ódio. Então, tanto esse desvio na atitude, quanto o ódio, né, o sentimento do ódio que ela carrega, está atrapalhando, está comprometendo essa existência dela. A irmã que se despediu, há momentos, deixou uma filha na crosta planetária há 8 anos. Então a mãe é desencarnada, morreu há 8 anos e deixou uma filha. Criada com mimos excessivos. Então aqui no caso de hoje a gente vai ver principalmente algumas consequências do excesso de amor quando não envolve certas disciplinas. Quando não coloca certas barreiras, certos limites, e isso é algo que a gente tem que pensar muito nos dias de hoje, porque isso vem acontecendo com a nova geração, principalmente, né? São crianças, são adolescentes, que são criados para que se supra tudo, para dar toda a felicidade, tudo que elas querem, e pouco limite, pouca educação, pouca orientação daquilo que é realmente importante e daquilo que não é. Então, é uma pessoa, uma jovem que foi criada mimada demais, então criada com mimos excessivos. A jovem desenvolveu-se na ignorância do trabalho e da responsabilidade. Então, uma criatura que foi criada, né, sem a preocupação de estímulo ao trabalho e da responsabilidade, a entender que nós temos responsabilidades, as nossas atitudes têm consequências. Não obstante pertencer a nobilíssimo quadro social. Então, no caso dessa daqui, porque isso daqui não tem posição social, isso pode acontecer em qualquer ambiente. Só que no caso dessa pessoa especificamente, ela foi uma pessoa mimada, uma criança mimada, e que, além disso, ela tem uma vida, né, nobre, socialmente falando. Filha única, entregue desde muito cedo ao capricho pernicioso, tão logo se achou sem a materna assistência do plano carnal, dominou governantes, subornou criadas, burlou a vigilância paterna e, cercada de facilidades materiais, precipitou-se aos 20 anos nos desvarios da vida mundana. Então ela tinha tudo isso, né? O que muitas pessoas acham que isso é um benefício, né? Ter facilidade financeira, não ter limites, não ser criada para imposição do trabalho. Mas, na verdade, como a gente já sabe, os espíritos estão reafirmando. Isso, na verdade, só complica a vida desse espírito que está crescendo, que está sendo criado na adolescência e que poderia ter esse benefício desses limites. Mas então, quando ela perde a mãe, com todas essas facilidades e o seu espírito, né? Aí cheio de intenções, de egoísmo, ela acaba achando que pode tudo. Então, se desviou da vigilância paterna, burlou, subornou alguns criados e caiu aos 20 anos na vida mundana, nos prazeres da vida mundana. Desprotegida assim pelas circunstâncias, não se preparou convenientemente para enfrentar os problemas do resgate próprio. Então, se ela tinha algo para resgatar de outra encarnação, ela não foi sendo preparada para isso. Ela foi sendo criada com facilidades. E muitas vezes os nossos resgates, a gente vai lidar com dificuldades. E então, mostrar na educação dos nossos filhos ou da nova geração que nem tudo é facilidade, ou com as dificuldades a gente tem que se superar, enfrentar para poder lidar com esses problemas, nos ajudam
a lidar, inclusive, com os nossos resgates que nós vamos ter, com a vida difícil que às vezes a gente pode ter que enfrentar. Sem a proteção espiritual peculiar à pobreza, olhem isso, mais um detalhe importante. Se a gente lê no Livro dos Espíritos, na questão 814, mais ou menos, 815, se eu não me engano, fala justamente, Kardec faz justamente essas perguntas. O problema do excesso de dinheiro na nossa vida. Então, e quando a gente tem a falta de recursos financeiros, a gente tem uma proteção espiritual, a gente está menos sujeito às facilidades das paixões, das ilusões que o mundo pode nos oferecer nesse sentido. Então, se ela fosse pobre, ela teria uma proteção espiritual a mais, porque ela teria que lutar para sobreviver. Ela teria já experimentado algumas dificuldades e estimulado o espírito dela a superar essas dificuldades. Diferente daquilo que acontece com alguém que não é criado para lidar com dificuldades. Então, sem a proteção espiritual peculiar à pobreza, sem os abençoados estímulos dos obstáculos materiais, então olhem como isso daqui é uma lição para todos nós. O que a maioria acha que é bênção, é proteção divina, não ter problema, a gente entende, a gente sabe hoje que, na verdade, as dificuldades na nossa vida nos capacitam, nos habilitam para tudo que a gente pode enfrentar. Deus nos prepara para que a gente seja sempre fiel a Ele em qualquer circunstância. Não é só quando as condições são favoráveis. Se a gente só consegue ter fé, se a gente só consegue ser bom quando a situação nos favorece, a gente tem muito ainda o que aprender. Então isso daqui é um grande ensino já para a gente no começo do capítulo. A pobreza oferece uma série de proteção a algumas. E lá no Livro dos Espíritos, eles falam também justamente isso. Quer ver? Eu vou até abrir essa questão do Livro dos Espíritos só para a gente deixar bem claro aqui alguns pontos que eu acho importante que o Espiritismo nos esclarece. Aqui, ó, no capítulo 9, né, do terceiro livro, a Lei da Igualdade, a questão 814, quer ver? Eu acho. Aqui, ó. Porque Deus a alguns concedeu as riquezas e poder e a outros a miséria? Os espíritos respondem para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. E aí a próxima pergunta. Qual das provas é mais terrível para o homem? A da miséria ou a da riqueza? Eles falam, são-nos tanto uma quanto a outra. A miséria provoca as queixas contra a providência e a riqueza incita a todos os excessos. E aí só agora a última. Mas estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de meios para fazer o bem? De mais meios para fazer o bem? Então, às vezes a gente acha que quando a gente tem mais recurso financeiro, a gente está em melhores condições, porque então a gente pode fazer mais o bem, como se o bem tivesse vinculado ou dependendo de recursos materiais. E aí os espíritos respondem, mas é justamente o que nem sempre fazem. Tornam-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. E aqui, ó, só um outro detalhe que eu quero achar também. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao poder.
A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Então, aqui fica bem claro para a gente o como que muitas vezes a pobreza, a falta de recursos, nos estimula a fortaleza, a resignação, a superação. E o quanto que é uma armadilha, muitas vezes, a gente ter muito dinheiro, porque a gente pode cair no egoísmo, a gente pode cair no que exatamente o que está exemplificando com a história da vida dessa menina. Então, sem os obstáculos materiais e tendo contra as suas necessidades íntimas a profunda beleza transitória do rosto, olha isso. Ela tem muitas coisas contra, o que a gente julga uma bênção. Ela é rica e ela é bonita. Ela tem contra as suas necessidades íntimas a profunda beleza transitória do seu rosto. A pobrezinha renasceu seguida de perto, não por um inimigo propriamente dito, mas por cúmplice de faltas graves desde muito desencarnado, ao qual se vinculara por tremendos laços de ódio em passado próximo. Então, esse é o quadro. Se tiver alguma dúvida, eu quero que vocês me perguntem, mas eu estou tentando deixar bem claro o que o André Luiz está descrevendo. É uma jovem mimada, rica e bonita. Perdeu a mãe e está conseguindo driblar o pai para poder fazer o que ela quer. Além disso, ela tem o espírito de alguém que não é um inimigo propriamente, mas foi alguém que esteve junto com ela em uma encarnação passada em faltas graves. E porque provavelmente aconteceu algo que prejudicou um e o outro, eles têm um sentimento de ódio que eles carregam, laços de ódio. Foi assim que, abusando da liberdade, em ociosidade reprovável, adquiriu deveres da maternidade sem a custódia do casamento. Então, o que aconteceu com essa menina? Ela engravidou. Então, são essas as condições, e as condições de muitas pessoas aqui, né? Tem condição financeira, faz o que quer, às vezes engana, pode não ter perdido a mãe, mas às vezes engana a mãe e o pai, e a jovem engravida. Reconhecendo-se agora nesta situação, aos 25 anos, solteira, rica e prestigiada pelo nome da família, quer dizer, é de família importante, deplora tardiamente os compromissos assumidos e luta, com desespero, por desfazer-se do filhinho imaturo, o mesmo comparsa do pretérito a que me referi. Então, olhem agora, acabando de pintar o quadro para a gente entender. Nessa gravidez que a gente acha que ela é sem planejamento ou totalmente ao acaso, ela está abrindo as portas para a reencarnação desse espírito que está vinculado a ela. E então, nesse caso, envolve mais uma vez a questão, por exemplo, do aborto, que muito se fala, muito se discute que a mãe tem o direito, não tem o direito. Mas quando a gente fala sobre o espiritismo e o que o espiritismo nos esclarece, a gente tem que lembrar que tudo isso está em jogo. Pode ter sido sem a aprovação daquela mãe ou daquele pai, sem ter sido planejada por eles, mas está sendo acompanhada pela espiritualidade. E por mais que seja uma gravidez indesejada, existe um espírito cheio de um passado, cheio de assim, expectativas, sedento por uma oportunidade de vir numa nova vida, numa nova encarnação. Então, por mais difícil que possa parecer lidar com uma gravidez indesejada,
ela sempre é uma oportunidade divina para mãe, para o pai e para a criança. Então, ela não desejava, não queria isso. Então, quando ela se vê grávida aos 25 anos e cheia de desejos, né, de paixões para realizar, ela quer curtir a vida. Ela quer fazer o que ela quer continuar fazendo o que ela sempre fez. Mas ela então reconhece aquela gravidez e fala: não quero aquele filho. E está tentando se desfazer desse filho que, ao que agora o André Luiz conclui para a gente. Quem é esse espírito? É o comparsa do passado, que o Calderaro está falando. Esse infeliz, por acréscimo da divina misericórdia, da misericórdia divina, busca destarte aproveitar o erro da ex-companheira para a realização de algum serviço redentor, com a supervisão dos nossos maiores. Então, olhem isso, é uma reencarnação que a espiritualidade, ela vê o que está acontecendo e ela se aproveita de algo que iria acontecer inevitavelmente e pode colocar um espírito que está querendo uma oportunidade para resgatar, para aprender, para consertar alguns erros do passado. E então essa é a porta. E quantas vidas? Porque até isso se discute, né, nos dias de hoje, a ciência ou a medicina. Ah, mas até determinado tempo de vida do feto, ele ainda não tem consciência, ainda não importa. É um espírito que já tem um passado. E é um espírito que está esperando por essa oportunidade. E ele foi ligado à matéria, ao feto, para poder começar uma nova jornada. Por mais que seja uma jornada que comece desse jeito, com dificuldades, é abençoada pelos espíritos mais elevados. Então, olha isso. Ele tenta a realização de algum serviço redentor com a supervisão dos nossos maiores. Ante o espanto que inopinadamente me assaltara, sabendo eu que a reencarnação constitui sempre uma bênção que se concretiza com a ajuda superior, o assistente afiançou tranquilizando-me. Deus é o Pai amoroso e sábio, que sempre nos converte as próprias faltas em remédios amargos que nos curem e fortaleçam. Então, até mesmo através das nossas imperfeições, das nossas faltas, Deus aproveita isso para que nos crie situação, que nos corrija, que nos ajude a melhorar. Foi assim que Cecília, então olha isso, a menina se chama Cecília, a demente que dentro em pouco visitaremos, recolheu da sua leviandade, mesma o extremo recurso capaz de retificar-lhe a vida. Então, numa vida começando com tantos equívocos, com tantos desvios, com tantos erros, uma gravidez que parece que se colocar tudo a perder, na verdade, é a oportunidade de colocar tudo a salvar. É capaz de retificar uma vida que está toda desviada. Entretanto, a infortunada criatura reage ferozmente ao socorro divino com uma conduta lastimável e perversa. Então a Cecília está indo procurar o aborto desse bebê. A mãe no mundo espiritual está desesperada procurando o auxílio do Calderaro justamente para tentar impedir que ela faça isso. Coopero nos trabalhos de assistência a ela de algumas semanas para cá, em virtude das reiteradas e comoventes intercessões maternas junto a nossos superiores. Então, por que a menina está sendo auxiliada? Mais uma vez, um caso também parecido com aquele daquela outra menina, se eu não me engano, ela se chamava Julieta,
que a mãe também estava intercedendo por ela. A mãe tinha mérito, a mãe tinha auxílio, amparo, e ela pedia ao alto e o alto estava indo ao encontro das orações daquela mãe. Então o Calderaro está indo auxiliar aquele caso pelas orações e os pedidos desta mãe. Todavia, acalento vaga esperança numa reabilitação próxima. Se no caso da Julieta, o Calderaro foi auxiliar lá, e ele tentou de todas as maneiras, e se a Julieta pudesse abrir as portas, ela receberia o auxílio, da mesma maneira a Cecília também. Se a Cecília abrir as portas, ouvir a voz da sua consciência, da sua razão, e conseguir se ligar a esse auxílio que vem do alto por parte da intercessão da mãe, ela pode se realinhar na sua vida. Só que os espíritos também mais já experimentados, eles já conhecem a probabilidade, não é uma fatalidade. E é o que o Calderaro está falando. Eu tenho uma vaga esperança na reabilitação desse caso. Por quê? Porque é um espírito ainda muito embrutecido, muito endurecido no seu pensamento. Os laços entre mãe e filho presuntivo são de amargura e de ódio. Então olha aqui, ó, a Cecília e o filhinho, o bebê que está começando a ser gerado, a ligação entre esses dois espíritos é de muita amargura e de muito ódio, consubstanciando energias desequilibrantes. Tais vínculos traduzem ocorrência em que o espírito feminino há que recolher-se ao santuário da renúncia e da esperança se pretende a vitória. Então, se essa mãe, se essa jovem tivesse um espírito já um pouco voltado à renúncia e à confiança, né, à esperança, ela conseguiria reverter esse quadro, mas não é o caso. É um espírito ainda voltado à revolta, à amargura, ao ódio, principalmente pela ligação que acontece entre esse espírito, né, esses dois espíritos, entre mãe e filho. Para isso, para nivelar caminhos salvadores e aperfeiçoar sentimentos, o Supremo Senhor criou o tépido e veludoso ninho do amor materno. Então, a chance que existe é nesse quadro. Colocar dois espíritos que têm muita dificuldade entre si, como mãe e filho, mãe e filha. Porque Deus quem criou essa forma, essa nova apresentação, esse novo relacionamento entre dois espíritos que tem muita dificuldade, porque o amor materno consegue vencer uma série de coisas. Contudo, quando a mulher se rebela, insensível às sublimes vibrações da inspiração divina, é difícil, senão impossível, executar o programa delineado. Então, não existe imposição por parte dos espíritos que nos acompanham, que nos orientam. Eles precisam da nossa aceitação. Aí está o nosso livre-arbítrio. Aí está a parte que nos cabe. Se a gente puder fazer algum esforço, mesmo que com dificuldade, mas para poder fazer o certo, a gente tem um amparo que nos ajuda por parte do mundo espiritual, por parte de Deus, por parte de nosso Pai, de toda a espiritualidade de luz que trabalha em nome de Jesus. Mas se não, a gente se volta contra isso. Eles esperam. Eles continuam tentando, estão ali se nós oferecermos esse espaço, mas eles não podem fazer tudo, porque tem a parte que cabe a cada um de nós. A infortunada criatura, dando asas ao condenável anseio, buscou socorrer-se de médicos que,
amparados de nosso plano, se negaram a satisfazer-lhe o criminoso intento. Então, quando ela resolveu fazer o aborto, ela procurou alguns médicos. Esses médicos estavam amparados pela espiritualidade maior e se negaram a fazer. Valeu-se então de drogas venenosas, das quais vem abusando intensivamente. A situação mental dela é de lastimável desvario. Findo o breve preâmbulo, Calderaro continuou. Mas não temos minuto a perder. Visitemo-la. Então o Calderaro explicou a situação e falou, mas vamos lá, nós não podemos perder tempo, corramos lá. Decorridos alguns instantes, penetrávamos o aposento confortável e perfumado. Estirada no leito, jovem mulher debatia-se em convulsões atrozes. Ao seu lado achava-se a entidade materna na esfera invisível aos olhos carnais. E uma enfermeira terrestre dessas que, à força de presenciar catástrofes biológicas e dramas morais, se tornam menos sensíveis à dor alheia. Então ela estava sendo acudida porque ela tomou remédio, né, provavelmente para fazer o aborto, estava internada provavelmente ao lado de uma enfermeira não tão humanizada, né, não tão sensível à dor alheia. A genitora da enferma adiantou-se e informou-nos: a situação é muito grave. Ajudem-na por piedade. Minha presença aqui se limita a impedir o acesso de elementos perturbadores que prosseguem implacáveis em ronda sinistra. O assistente inclinou-se para a doente, calmo e atencioso, e recomendou-me cooperar no exame particular do quadro fisiológico. A paisagem orgânica era das mais comoventes. A compaixão fraterna dispensar-nos-á da triste narrativa referente ao embrião prestes a ser expulso. Então, por amor a uma irmã, o André Luiz falou assim: eu não vou descrever o que está acontecendo com o feto naquele momento. O feto que está prestes a ser expulso pelo ato dessa irmã desesperada. Circunscrito à tese de medicação a mentes alucinadas, cabe-nos apenas dizer que a situação da jovem era impressionante e deplorável. Todos os centros endócrinos estavam em desordem e os órgãos autônomos trabalhavam aceleradamente. O coração acusava estranha arritmia e, debalde, as glândulas sudorípadas se esforçavam por expulsar as toxinas em verdadeira torrente invasora. Nos lobos frontais, a sombra era completa. No córtex encefálico, a perturbação era manifesta. Somente nos gânglios basais havia suprema concentração de energias mentais, fazendo-me perceber que a infeliz criatura se recolhera no campo mais baixo do ser, dominada pelos impulsos desintegradores dos próprios sentimentos transviados e incultos. Então, na casa mental, o André Luiz só citou isso para que a gente entenda. A região do cérebro destinada à busca de auxílio do alto estava totalmente apagada. E ela estava toda concentrada, a energia dela, no porão, na parte mais animalizada daquele espírito. Dos gânglios basais, onde se aglomeravam as mais fortes irradiações da mente alucinada, desciam estiletes escuros que assaltavam as trompas e os ovários, penetrando a câmara vital quais tenuíssimos venábulos de treva e incidindo sobre a organização embrionária de 4 meses. Então ela já estava grávida de 4 meses, e o André Luiz agora também nos descreve o quanto que aquela mente está gerando uma energia destruidora para o próprio feto. Então, não é só através do remédio, do veneno que ela tomou, que ela está matando aquele bebê. É através do seu pensamento de querer aniquilar ele, ela está destinando energia destrutiva também para aquele bebê.
O quadro era horrível de ver-se. Buscando sintonizar-me com a enferma, ouvia-lhe as afirmativas cruéis no campo do pensamento. Então o André Luiz, com a atenção voltada ao quadro, né, ouve, consegue perceber o que ela estava pensando, né? Então não era em fala expressa, era em pensamento. Odeio esse filho intruso que não pedi a vida. Expulsá-lo-ei. A mente do filhinho em processo de reencarnação, como se fora violentada num sono brando, suplicava chorosa. Olha isso, aí a mente do espírito reencarnante também não é a mente de um feto somente, é a mente de um espírito adulto, um espírito que já tem uma série de existências, de experiências, de uma consciência pesada, pedindo oportunidade. Então, naquela luta, né, entre o pensamento desses dois espíritos, aquele feto, o espírito dele reagia: poupa-me, poupa-me. Quero acordar no trabalho, quero viver e reajustar o destino. Ajuda-me. Resgatarei minha dívida. Pagar-te-ei com amor. Não me expulses. Tem caridade. Então imaginem, quem lê isso daqui, quem ouve isso, que é a súplica de um espírito, de um bebê, que não é um espírito de um bebê, é um espírito com uma experiência passada. E nessa luta, né, ela reage também: nunca, nunca, amaldiçoado sejas, dizia a desventurada mentalmente. Prefiro morrer a receber-te nos braços. Envenenas-me a vida, perturbas-me a estrada, detesto-te, morrerás. E raios trevosos continuavam descendo a jacto contínuo. Calderaro ergueu a cabeça respeitável, encarou-me de frente e perguntou: compreendes a extensão da tragédia? Respondi afirmativamente, sob indizível impressão. Nesse instante de nossa angustiosa expectativa, Cecília dirigiu-se com decisão à enfermeira. Estou cansada, Liana. Muitíssimo cansada, mas exijo a intervenção esta noite. Oh, mas assim neste estado, ponderou a outra. Sim, sim, tornou a doente inquieta. Não quero adiar essa intervenção. Os médicos negaram-me a fazê-la, mas eu conto com a tua dedicação. Meu pai não pode saber disso, e eu odeio essa situação que terminantemente não conservarei. Então ela está contando com a ajuda da enfermeira para poder fazer aquele aborto. Calderaro pousou a destra na fronte da responsável pelos serviços de enfermagem, no intuito evidente de transmitir alguma providência conciliatória. E a enfermeira ponderou: tentemos algum repouso, Cecília. Modificarás possivelmente este plano. Então, por influência do Calderaro, a enfermeira conseguiu falar algo, tentando adiar. Fala assim: dorme, descansa, quem sabe você vai acordar mudando de ideia. Não, não, objetou a imprevidente futura mãe, com mau humor indisfarçável. Minha resolução é inabalável. Exijo a intervenção esta noite. Malgrado a negativa peremptória, sorveu o cálice de sedativo que a companheira lhe oferecia, atendendo-nos à influência indireta. Consumara-se à medida que o meu instrutor desejava. Então, olha isso, apesar de ela ainda estar irredutível, apesar de mesmo a enfermeira tentando, né, falar algo que pudesse consertar aquela situação e ela se negando, a enfermeira deu um remédio para ela dormir. Provavelmente para fazer o aborto, mas ainda assim
o estado em que ela iria dormir, então o seu espírito iria sair do estado, né, de encarnada, desperta, e passaria para um espírito que poderia ter alguma liberdade no mundo espiritual e por isso alguma influenciação maior da espiritualidade. Então, por isso aqui o André Luiz descreve, né? Consumara-se à medida que o meu instrutor desejava. Então, ela agora, a Cecília, dormindo, o seu espírito no mundo espiritual teria um acesso mais direto com eles. Talvez com a própria mãe, com o próprio Calderaro, com o André Luiz ali, com o grupo. Então, ainda assim, eles vão tentar algo. Por hoje, nós vamos parar por aqui. Eu quero que a gente já tenha em mente o quadro que está acontecendo. A gente tem, através do que o Espiritismo nos traz, o conhecimento do quão grave é uma situação como essa. Então, nós já temos discernimento para entender que não se deve, não se deveria, pelo menos, intervir impedindo a vida de um ser que está reencarnando com a permissão de Deus, com a permissão e o acompanhamento de espíritos mais elevados. Mas eu acho importante que, porque quando a gente vai tomando conhecimento através do Espiritismo, às vezes a gente também fica muito duro, a gente fica também muito severo com relação a esse conhecimento que a gente tem. E a gente sabe, então, o que é certo a se fazer, a gente sabe o que a espiritualidade tenta impedir, porque eu estou falando tudo isso por quê? Porque a gente vai lidar na nossa vida com situações que a gente vai conhecer pessoas, ou às vezes nós mesmos podemos ter causado, lidado com uma situação de aborto. E que a gente entenda que uma coisa é o caminho certo a ser feito. Outra coisa é respeitar o livre-arbítrio das pessoas que tomam determinadas decisões, para que a gente não julgue e condene as pessoas, ou até mesmo nós mesmos, que podemos ter caminhado nessa direção. De ter causado um aborto, ou de ter ouvido alguém que acabou fazendo isso, para que a gente não condene a ponto de fazer aquela pessoa, não amparar aquela pessoa, não ajudar de outra forma aquela pessoa. Porque isso é muito triste. A gente viu a descrição de uma cena muito pesada, né? De um espírito tentando reencarnar com consciência e aquela mãe insistindo em fazer aquilo e aquele espírito pedindo para não deixar, para deixar que ele venha. E então, a gente está começando a tomar o conhecimento de uma situação como essa, mas que a gente tenha a sensibilidade também para lidar com as decisões que muitas vezes muitos espíritos tomam. E pelo livre-arbítrio que tem, o Pai permite. A espiritualidade que acompanha também permite. Não impede, porque se essa for realmente a determinação daquele espírito, por mais que seja errado, ela tem o direito de fazer, mas ela também vai assumir as consequências de fazer aquilo. Então, eu acho que é uma reflexão muito importante para a gente fazer hoje aqui, para que a gente não seja duro demais quando a gente ouve isso, para que a gente não reaja com o mal, tentando combater um mal. Porque isso é algo muito comum na nossa vida. A gente identifica o mal em uma situação ou em alguém, e a gente acha que a gente, com o mal, vai corrigir, vai ajudar. E a gente tem aprendido que, na verdade, é justamente o inverso. Jesus deu o exemplo exatamente do contrário. É com o bem, o exemplo do bem, que a gente vai conseguir transformar vidas, as nossas vidas e a vida de quem a gente tem a intenção de ajudar. Certo, gente? Então, por enquanto, agora, eu só estou falando isso porque eu acho importante a gente ponderar isso antes de entrar no item 3 aqui, que a gente vai Eu acompanhar acho na semana que
Bem. Mas mãe, Eu ó, Gandolfo, Adriana, Lela, quem quiser, por favor, fale ao pai também. ótimo, Marco. Hum, Ótimo que todo mundo pensa nessa situação, porque como é a consequência de toda atitude que ela está tomando? Porque isso aí vai acontecer várias coisas, o resultado disso. Então, eu espero que todos nós pensemos, raciocinamos, para que a gente nunca erre. sim. Mas eu entendo, é exatamente isso. Essa é a principal mensagem da lição de esclarecimento para a gente nesse sentido. Mas o que eu quero que a gente entenda, mãe, é que apesar da gente entender isso, muito aborto vai continuar acontecendo na Terra, mesmo que a gente tenha esse conhecimento. E então que a gente tenha compaixão para quem faz isso. Tente evitar, como o Calderaro, a mãe dessa menina e o André Luiz aqui vão tentar fazer. Mas a gente sabe, a gente tem que ser realista. Muitos abortos ainda vão continuar acontecendo, da mesma maneira que muitos crimes, de outras maneiras, muitos assassinatos, muitas crimes de determinadas, de infinitas maneiras vão acontecer. E a gente está aqui lutando para entender o que a gente deve ou não deve fazer e, ao mesmo tempo, também ter compaixão e perdoar se nós ainda não fomos capazes de evitar isso ou se nós estamos lidando com alguém que não foi capaz de fazer isso. Então, eu acho que isso é importante a gente. Hã? Se ela não conseguir sair dessa situação que ela está, mas e a consequência com o bebê, com essa pessoa que está ligada nisso. Então, tudo isso vai ter conclusões. Sim, vão existir as consequências, né? Vão existir. E é bom que a gente entenda isso. É isso que é. Não é algo tão simples assim, né? Interromper a vida de um feto, poderia ser até com menos tempo, pode ser um feto com dias, né, já de vida. Mas que nós tenhamos, né, o amparo para poder ajudar cada vez mais a lidar com situações como essa. Lela, Adriana, Exatamente. pai, Gandolf. Marco, Tudo bem. Oi, Marco, eu tenho uma dúvida. diga. Por que acontece, então, um aborto espontâneo? Então, Como que o Espiritismo então, explica aí, isso? Adriana, da mesma maneira que quando acontece uma morte por ordem natural. Então, aí são situações que são determinantes pela providência divina. Porque existe assim, Adriana, uma série de erros do passado, de espíritos que têm uma bagagem muito grande de equívocos, elas conseguem começar a ser filtrada numa início de uma encarnação que é interrompida. A gente está estudando no estudo que a gente faz às 9 horas da noite, a gente está estudando um livro que se chama 50 anos depois. E nesse livro, justamente, tem uma situação que exemplifica exatamente isso que você está perguntando. Um espírito que tinha um passado, assim, de muito erro, muito tirano, uma série de abusos que ele fez de morte de muitas pessoas. No mesmo livro, ele vem criança, só que ele chega a nascer. E aquele bebê morre logo em seguida. Esse espírito reencarna de novo, em um curto espaço de tempo. Ele morre de novo. E a experiência que esse espírito vai adquirindo por tentar e ter dificuldade e superar. E depois, aí, e isso acontece em muitos espíritos, Adriana. Algum espírito que veio num feto, ou uma criança que morreu logo cedo, ela vem reencarnar numa próxima gestação. É o mesmo espírito, muitas vezes, não é sempre. Muitas vezes é o mesmo espírito que vem passando por essa dificuldade, conseguindo deixar nessa experiência coisas para trás,
resgates já que vão começando a acontecer, até vingar, até acontecer uma encarnação. Mas aí, Adriana, qual que é a diferença? Aí é por determinação do alto. O problema de tirar a vida nossa, ou de outro, ou de um feto, é que o poder da vida foi Deus quem nos deu. E o direito de tirar essa vida também é de Deus, não é de nenhum de nós. Não, mas só o fato do feto, mesmo antes de, né, não se torna um bebê, o aborto acontece. Essa tentativa de reencarnar, que não chega a se, né, se materializar, ela já provoca uma evolução desse espírito? Ela- A morte dele já é um sofrimento, já é uma sei lá como fala. É uma marca que fica na bagagem daquele espírito. E, Adriana, às vezes não é uma imposição do alto. Às vezes é um espírito que não está querendo reencarnar. Ele está indo e às vezes ele está sendo conduzido a essa situação, mas ele ainda tem medo, então ele mesmo acaba provocando por não estar pronto. E essas essas repetições marcam aquele espírito a ponto de, mais cedo ou mais tarde, ele se dobrar a isso. Então, eu não posso generalizar uma situação como essa como sendo assim, não, então isso é uma imposição do alto. Porque a gente sabe que são inúmeras as possibilidades de acontecer uma gestação interrompida por ordem natural. Pode ser por necessidade do espírito passar por aquilo, pode ser por necessidade dos pais passarem por aquilo, porque tem espíritos missionários que aceitam isso, essa dificuldade, para que os pais valorizem talvez aquela existência, uma gravidez que foi difícil de acontecer. Quando acontece, os pais redobram os cuidados e a atenção. E pode ser a outro caso que eu te falei. O espírito, ele está com dificuldade de aceitar essa nova vida, apesar de ele às vezes entender, às vezes aceitar, mas aceita e não aceita, sabe? E não consegue concretizar aquilo. E por isso interrompe. Então, mas é um assunto, Adriana, que envolve um estudo muito maior de tudo isso daqui, que inclusive talvez a gente não tenha nem trazido para a gente, né? É algo que eu acho que até tem mais. Se a gente for pesquisar ou conversar com quem estuda a fundo essas questões reencarnatórias, pode ser que a gente consiga entender melhor. Ou em futuras mensagens, ou do lado de lá mesmo, né? Que a gente vai ter plena compreensão de tudo isso. Entendi. Mas eu não sei, espero que eu tenha te esclarecido um pouco, né, da maneira que eu entendo também, porque também sou limitado, né? Sim, deu para entender, sim. Então, joia. Maravilha. Então, mais ninguém? Mais alguém? Então é isso. Tudo certo. Joia, então agradecemos mais uma vez, né, pela oportunidade de estarmos aqui, né, lutando para entender, para adquirir esse conhecimento, agradecendo a Deus, nosso Pai, e aos espíritos que nos envolvem. E que seja uma ótima noite, uma ótima semana para todos. Boa Boa noite. noite, ótima Boa noite. semana para todos. Obrigada, Tchau, Mari. tchau. Nada.